Fala, gurizada, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom, batemos a meta do vídeo anterior da introdução da série sobre as alianças bíblicas. Foram as 100 visualizações e 30 likes pedido, assim como ainda está valendo nesse e daqui para todos os outros que a gente for fazer. Para que a série continue, são 100 visualizações e 30 likes. Agora nós vamos entrar na Aliança Abraâmica. Vamos definir o que é a Aliança Abraâmica, vamos mostrar as disposições dessa aliança bíblica, que é incondicional, e nós vamos tratar dela a partir de agora. Mas antes, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal e ajuda a gente a levar essa série das alianças bíblicas até mais pessoas. Lembrando, são 100 visualizações e 30 likes, para a gente continuar nesse trabalho aí com vocês. Dito isso, roda a vinheta aí, gurizada. Bom, gente, a aliança abraâmica, como a gente já falou no início do vídeo, ela é uma aliança incondicional. Ou seja, o que é uma aliança incondicional? Aquela que não precisa que seja cumprida nenhum pré-requisito para que Deus venha cumprir essa aliança ou fazer com que essa aliança seja válida. Isso é uma aliança incondicional. Abraão não tinha que preencher pré-requisito nenhum para que Deus continuasse firmado nesta aliança com ele. Então, gente, eu vou trazer um material que eu já tenho salvo aqui, que foram materiais de aula lá no Teo Escritura, onde a gente trabalhou incessantemente as alianças bíblicas lá dentro do modelo do dispensacionalismo revisado, e eu vou ler aqui para vocês esse conteúdo já que eu tenho exposto. A aliança abraâmica, ela é incondicional e a primeira aliança que traz uma bênção soteriológica na Escritura, e é por isso que é a primeira aliança que a gente trabalha aqui com vocês. A gente não trabalhou aliança noética ou noaica, como queira chamar, porque é uma aliança que não traz essas questões salvíficas. Ela simplesmente se propõe, Deus se propôs nesta aliança a salvar o homem por meio das águas do dilúvio, ali no caso Noé e a sua família, e prometeu que nunca mais destruiria o ser humano ou a raça humana daquela forma. Então a gente não trata da aliança noética como uma aliança principal ou algo de extrema relevância dentro da hermenêutica, por assim só. Claro que ela tem sua relevância, claro que ela tem a sua importância. Deus prometeu nunca mais destruir a humanidade daquela forma, mas é a partir da aliança abraâmica que nós vamos tratar aqui, é que Deus realmente ele mostra um pouco mais esse plano, essa revelação de salvação, essa revelação progressiva da salvação do homem. E é aqui que começa nessa aliança abraâmica, que é onde a gente tem essa primeira bênção soteriológica. As promessas da aliança são registradas em primeiro lugar no texto de Gênesis capítulo 12, do verso 1 até o verso 3, onde Deus faz uma série de promessas a Abraão. A aliança segue sendo descrita em outras passagens, como por exemplo em Gênesis 13, do 14 ao 17, Gênesis capítulo 15, daí é todo o capítulo, tá? Do capítulo 1 ao 21, tá? Gênesis 17, do 1 até o 14, e Gênesis capítulo 22, do versículo 15 até o versículo 18. Esses são os textos áureos que nós trabalhamos a aliança abraâmica. Mas dito isso, gente, a linguagem dessa aliança, da aliança abraâmica, ela é uma linguagem bem direta e objetiva, ou seja, não tem tanto rodeio, é simples. Qualquer pessoa que, por mais simples que for ler esses textos que são baseados na aliança abraâmica, ela vai conseguir entender. Deus ordena para Abraão o seguinte, olha, Deus ordena e promete para Abraão o seguinte: uma série de coisas para ti eu vou fazer. A primeira delas a gente vê lá em Gênesis capítulo 12, no verso 1, onde Deus diz assim, vou ler aqui na Almeida Corrigida Fiel. Ora, o Senhor disse a Abraão, olha que Deus diz para Abraão e promete para Abraão aqui: sai-te da tua terra, da terra da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Já começa por aí. Abraão, sai daí de onde tu tá, da terra dos teus pais, de tudo mais, que eu vou te mostrar e vou te levar para uma terra que eu quero que tu vá. Fique tranquilo, vai ser coisa boa para a tua vida, tá na linguagem de hoje, na Bíblia de Estudo do Danner estaria assim. E aí no versículo 2, gente, Deus começa a prometer algumas bênçãos que são incondicionais depois de dar essa ordem, dizer para Abraão o seguinte: olha, Abraão,
fique tranquilo, sai daí da terra do teu pai que eu vou te mostrar uma terra e tu vai para essa terra que eu vou te mandar. Deus diz o seguinte em Gênesis 2, Gênesis capítulo 12, verso 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui Deus já começa a tratar de uma forma mais especial com a pessoa do dia de Abraão. Ele promete para ele uma grande nação, ele seria pai de uma numerosa nação, ele abençoaria e engrandeceria o seu nome, e ele seria uma bênção. Ou seja, aqui começa a extensão das bênçãos dentro da aliança abraâmica. Deus vai dar uma descendência para esse homem, o nome dele vai ser engrandecido da pessoa de Abraão e ele vai ser uma bênção. Então aqui já começa a especificar, amplia para a descendência e vai sendo trabalhado também dentro dessa questão de ele ser abençoado e ele ser uma bênção. Vamos continuar aqui. No versículo 3, além destas bênçãos, uma maldição é posta sobre quem não abençoar Abraão. E também é feita uma primeira promessa soteriológica, preste muito bem atenção, soteriológica dentro da aliança ou dentro de uma aliança bíblica. É a primeira vez que vem essa questão soteriológica, salvífica, tá? Preste atenção que a gente vai ler aqui. Gênesis capítulo 12, verso 3. O texto diz o seguinte: e abençoarei os que te abençoarem. Na figura de Abraão. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Aqui Deus faz essa ligação de abençoar todas as famílias da terra, que o apóstolo Paulo vai trabalhar na revelação progressiva no Novo Testamento, dizer que essa bênção que nós fomos abençoados é a descendência do filho de Abraão, que no caso seria a descendência de Abraão, que é a figura do Messias, Cristo Jesus. Ele é aquele quem abençoa por meio de ter vindo de Abraão, ele abençoa todas as famílias da terra. E em Cristo nós somos abençoados e ele abençoa todas as famílias da terra como sendo o legítimo descendente de Abraão. Tá? Dr. Dwight Pentecost, no Manual de Escatologia, na página 101, na página 102, ele trata algumas das disposições da aliança abraâmica e eu vou ler alguma delas aqui para vocês. Preste atenção, ele traz 13 disposições acerca da aliança abraâmica. Eu vou ler aqui com vocês. Primeira delas, tá? Primeira coisa prometida, essas disposições, essas promessas e cláusulas contidas na aliança abraâmica. Primeira delas, o nome de Abraão seria grande, a gente leu o texto aqui. Segundo delas, uma grande nação dele se originará. E pasmem, é de Abraão que vem a descendência judaica e a descendência árabe. Ambos os povos, numerosos povos, vieram do nosso grande pai espiritual na fé, Abraão. Uma terceira disposição é que Abraão será uma bênção tão grande que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E tanto é fato que o Cristo é descendente, ele vem da descendência de Abraão e por meio dele, então, por meio do Cristo, essa promessa que Deus prometeu a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, se cumpre no seu real descendente, que é Cristo Jesus. Quarto ponto, a Abraão, pessoalmente, a ti, a pessoa de Abraão, a semente dele será dada à Palestina como herança para sempre. Ou seja, para Abraão e para sua semente, para sua descendência, para esse povo foi dada a terra da Palestina. Para Abraão, seus descendentes, tá, foi dada a terra da Palestina como uma posse, uma herança perpétua. A gente vai trabalhar um pouco mais para frente os textos e eu vou mostrar isso aí para vocês. Quinta, a multidão da semente abraâmica será como o pó da terra. A gente vai ler o texto que vai dizer, olhe para as estrelas do céu, para a areia do mar. Se tu puder contar isso daí, então aí tu vai poder contar a tua descendência. Deus promete essas coisas a Abraão. Quem o abençoar, quem abençoar a pessoa de Abraão, será abençoado. E quem o amaldiçoar, será amaldiçoado. Lembre-se, é uma aliança incondicional.
de cunho e caráter perpétuo. Preste atenção, porque há muito antissemitismo aí, e aí isso aí acaba trazendo certa punição sobre as pessoas, tá? Porque o texto diz, ele vai abençoar quem abençoar Abraão e vai amaldiçoar quem amaldiçoar Abraão, logo a sua descendência. 7º ponto. Abraão será o pai de muitas nações. Já tratamos aqui, árabes e judeus vêm de Abraão, são descendência dele. Ponto número 8. Reis viriam a partir dele. Muitos reis sobre a nação de Israel e sobre os príncipes também, os 12 príncipes que dão início lá às nações árabes. Tá? 9º ponto. A aliança será perpétua. O texto trabalha isso, os textos áureos. Uma aliança perpétua, além de incondicional também. 10º. A terra de Canaã será uma possessão eterna. Isso é muito importante, gente. Isso daqui começa a desembocar, inclusive, a escatologia bíblica. A escatologia bíblica, ela começa a ser comprovada, a escatologia pré-milenista, nesse sentido, ela passa a ser mais comprovada quando a gente tem um entendimento correto da aliança abraâmica, onde Deus não promete só bendições salvíficas, só uma descendência. Deus dá por possessão eterna uma terra a Abraão e seus descendentes. Uma vez que esses descendentes não estão na terra, na completude dessa terra hoje, que é perpetuamente deles, e nem o próprio Abraão sequer entrou dentro desta terra e habitou de forma permanente dentro daquela terra, pois é chamado de a terra das suas peregrinações e não das suas habitações. Tá? Isso é importante lembrar. A escatologia bíblica ela começa aqui, na aliança abraâmica. O pré-milenismo ele começa aqui nesse sentido ser mais enfatizado de uma forma terrena. Começa lá em Gênesis capítulo 1, quando a gente já trabalhou aqui no canal algumas vezes. Tá? Mas aqui a gente tem essa ideia de possessão de terra. Tá? E 12ª, a sua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Isso daqui também é uma promessa contida na aliança abraâmica. Ou seja, que a semente, que a prole, os descendentes de Abraão, eles vão possuir os seus inimigos. Isso aí significa que eles vencerão seus inimigos. E é por isso que dentro do pré-milenismo dispensacionalista que a gente adere, existe essa restauração nacional, social, política e espiritual da nação de Israel na terra dada para Abraão, tá? Na terra dada para Abraão, e eles vão possuir, como diz a profecia, os restantes de Edom. Edom, uma referência para gentios ali, os descendentes de Esaú, são chamados de edomitas, e aqui na aliança abraâmica, essa promessa também é vista, e a gente vai ler o texto lá para frente. E 13º ponto, em sua semente todas as nações serão abençoadas. A gente já trabalhou essa questão aqui. Então são essas as disposições que o Dr. Dwight Pentecost trabalha no seu livro Manual de Escatologia, na página 101 e na página 102. Para não ficar tão extenso e a gente fazer a parte B aqui, gente, eu vou ler mais uma citação do Dr. John Walvoord, e depois a gente faz uma parte 2 aqui da aliança abraâmica, sempre lembrando vocês que é necessário 100 visualizações e 30 likes. Sem isso, no hay. Belezinha? John Walvoord acrescenta mais alguns detalhes. Algumas das promessas são dadas, dessas promessas que são dadas a Abraão, literalmente. Eu vou ler aqui para vocês. Algumas das promessas são dadas pessoalmente a Abraão, algumas às sementes de Abraão e algumas aos gentios ou todas as famílias da terra. A gente leu Gênesis 12:3. Promessas dadas à pessoa de Abraão. É prometido para Abraão que ele será o pai de uma grande nação, Gênesis 12:2. Incluindo reis e nações além da sua própria semente, Gênesis 17:6. Deus promete a sua bênção pessoal à pessoa de Abraão, seu nome será grande e ele mesmo será uma bênção. Isso aqui são promessas à pessoa, à figura de Abraão. E existem as promessas relacionadas à semente de Abraão. A própria nação deveria ser grande, Gênesis 12:2, era uma grande semente, seriam como as estrelas do céu e o pó da areia, né? Se pudesse contar os grãozinhos de areia que tiver na praia ali.
seriam incontáveis, Gênesis capítulo 13, versículo 16 e Gênesis 15, 5, tá? É prometida a posse da terra. A aliança abraâmica, ela é expressamente chamada de perpétua em Gênesis 17, 7. Há quem diga que isso já se cumpriu. Se já se cumpriu, por que eles não estão na terra? É perpétuo. Deveria estar lá. E a posse da terra é definida como possessão perpétua em Gênesis 17, versículo 8. Então, quem não acredita nessa possessão da terra vai ter que resolver esses problemas aqui em Gênesis 17, 7 e Gênesis 17, versículo 8. E também há promessa aos gentios. É prometida a todas as famílias da terra uma bênção, que é uma bênção de cunho salvífico, Gênesis 12, versículo 3. A bênção não é uma promessa geral. Ele talvez pretendia ter um cumprimento geral, no sentido de todas as famílias da terra serem agraciadas por meio do descendente de Abraão, que é Cristo Jesus. Tá? Isso daqui está lá na Biblioteca Sacra do Dr. John Walvoord, na página 108. Tá mais ou menos por lá. Foi escrito em 1951 por Dr. John Walvoord, ok? Então, gente, eu vou terminar por aqui para a gente começar na próxima aula a trabalhar algumas questões de incondicionalidade da aliança, mostrar para vocês alguns textos bíblicos que mostram essa incondicionalidade das alianças, a repetição dessa aliança em vários textos. Nós vamos tratar também outras questões ligadas aos herdeiros dessa aliança, e nós vamos fazer algumas leituras bíblicas, mas só para o vídeo não ficar muito grande, enfadonho para vocês, vamos terminar aqui. Então vamos fazer aquela recapitulação. A gente falou então, tá? Definiu primeiro o que é uma aliança, tá? Uma aliança incondicional. A gente leu textos que mostram as promessas que Deus fez para Abraão. A gente leu textos que dizem da ordenança, sai da tua terra, da casa da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei e tudo mais. A gente leu o texto, a gente viu aqui através do Dr. Dwight Pentecost no seu livro Manual de Escatologia todas essas 13 disposições lá que a gente trabalhou, e agora lemos aqui o Dr. John Walvoord, que ele mostra a promessa relacionada a Abraão, a promessa relacionada à semente de Abraão e a promessa relacionada aos gentios, né, que é de tomar posse dessa salvação que o descendente de Abraão trouxe, e também a propriedade da terra e tudo mais, para isso que serve até o milênio que nós vamos invariavelmente falar aqui, porque a aliança abraâmica está estreitamente ligada com escatologia bíblica. Não obstante, é muito pouco trabalhada a aliança abraâmica aqui no Brasil. Então, gente, se tu ficou até agora aqui comigo, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal e ajuda a gente a levar o Evangelho, Cristo Jesus, a escatologia bíblica, a soteriologia bíblica, pregação expositiva, todos os demais variados temas que a gente trabalha aqui até mais pessoas. Dito isso, gurizada, valeu, e vai ter a parte 2 aqui do vídeo. Então não te esqueça, 100 visualizações, 30 likes, a gente toca o barco para frente. Tudo depende de vocês, nada depende de mim. Valeu, gurizada. Fui!